Bom dia, meus anjos, tudo bem? Bom dia! Começando mais uma semana de aula. Hoje eu tenho uma ajudante aqui que vai me ajudar a dar aula para vocês. A Maria Vitória, ela está aqui comigo. Ela está estudando também, fazendo as tarefinhas online, igual vocês. A nossa aula é de língua portuguesa. Vamos ver sobre aumentativo e diminutivo, lá na página 62. Nesta aula, nós vamos reler alguns trechos da entrevista realizada pela neta de Monteiro Lobato, Dona Joyce, enfocando o diminutivo e o aumentativo. Mas atenção, nem sempre podemos fazer uso do diminutivo e do aumentativo. E, às vezes, em algumas colocações, podemos usá-los indevidamente. Temos que saber a forma de estarmos colocando as palavras, tanto no aumentativo quanto no diminutivo. Na casa escondidinha do Jardim Europa, pé ante pé, Dona Joyce vem descendo pelos degraus vazados da escadaria. Com o rosto entreamável de moleza diz: "Aqui estou, mas ainda não entendi direito o que vocês querem comigo." A palavra em destaque, escondidinha, indica algo no diminutivo. A forma mais comum de indicar o diminutivo é pelo uso das terminações inho ou inha. E a forma mais comum de indicar o aumentativo é por meio das terminações ão e ona. Atividade 1. A terminação inha sempre indica algo no diminutivo? Nem sempre. A terminação ão sempre indica algo no aumentativo? Também não. 3. Encontre no texto, lá no texto, entrevista que vocês leram, uma palavra terminada em inha e uma terminada em ão que não indicam diminutivo e aumentativo. Então, lá no texto aparece a palavra tinha, que é do verbo ter, pretérito imperfeito, e profissão, terminada em ão, que é um substantivo. E nenhuma das duas, nem é diminutivo e nem é aumentativo. Logo abaixo vem algumas colocações de quando a palavra é diminutivo e aumentativo com outras terminações. O diminutivo de algumas palavras também pode ser formado com o acréscimo de outras terminações diferentes de inho e inha. Observe: casa, casebre, rabo, rabicho, vila, vilarejo, dentre outras. Também há diferentes modos de formar aumentativo, além do acréscimo de ão por exemplo. Tem alguns exemplos aqui: rico, ricaço, drama, dramalhão, vidro, vidraça, entre outros. Na página seguinte, número 4, observe a palavra em destaque no texto e responda as questões. Está aí no texto a palavra janelinha em destaque. O termo destacado sugere uma janela grande ou uma janela pequena? Explique. Bem fácil, né? Na letra B, se a entrevista quisesse se referir a uma janela grande, qual das palavras a seguir poderia ser usada? Então, é só marcar o X. 5. Releia este trecho. Tem um trecho que vocês vão reler e responder as questões. Retire dele duas palavras do diminutivo. Retire dele uma palavra no aumentativo. Retire dele uma palavra com terminação ão que não seja aumentativo. Aí aparece a palavra apresentação, que não é aumentativo. Ela não é uma palavra que está no aumentativo. Número 6. O uso da terminação inho em pedrinho, além do diminutivo, transmite uma ideia de. No caso, quando nós fazemos a colocação no diminutivo, dependendo da colocação,
eu faço indevidamente, mas em algumas colocações ela faz uma demonstração de quê? Que no caso é de carinho, Pedrinho, amiguinho, no caso. 7. Analise essas frases e escreva se a ideia indicada em cada diminutivo é de carinho, deboche ou desprezo. Como eu disse lá no início, as palavras no diminutivo, tanto elas podem expressar carinho, quanto elas podem expressar outras interpretações. Letra A. Durante sua infância, a neta de Monteiro Lobato foi uma menininha muito levada. Aí vocês vão colocar se é carinho, se é deboche ou se é desprezo em cada uma das frases. Na atividade seguinte, reescreva as palavras em destaque no diminutivo e no aumentativo, respectivamente. Parece a neta de Monteiro Lobato. Aí vocês vão estarem colocando a netinha de Lobatão. Vai ficar assim. Na página seguinte vem um texto que vocês farão a leitura deste texto, que é um poema de Olavo Bilac, para seguirmos na próxima aula com essas atividades. Tá bom? Fiquem com Deus, que tenham umas atividades aí abençoadas. Estarei mandando algumas atividades a mais no aumentativo e no diminutivo em PDF para ampliar o conhecimento. Agora a Maria Vitória vai dar tchau para vocês, como ela começou lá no início. Ela disse bom dia para vocês. Agora ela vai dizer um tchauzinho para vocês, tá bom? Tchau. Bom final de dia para vocês, tá bom? Beijo grande, abraços.